Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 28/4. Bem, hoje nós vamos estudar o descritor D10, certo? Mas antes da gente começar o estudo do descritor D10, que é identificar a finalidade do texto, nós iremos corrigir a atividade da apostila da semana passada, que foi a atividade 6, descritor D4. O que é o descritor D4? É interpretar textos não verbais e que articulam elementos verbais. O que é isso? A linguagem verbal e não verbal. O que é a linguagem verbal? A escrita, a palavra. O que é a linguagem não verbal? A imagem, um símbolo, um gesto, um desenho. Tudo aquilo que gere comunicação. E nós podemos ter a mistura desses dois tipos de linguagem em tirinhas, em propagandas, certo? Onde o quê? Onde eu vou ter a imagem e a palavra. Isso é o descritor D4 que nós estudamos na semana passada, certo? Então, iremos o quê? Fazer a correção da atividade da semana passada. Ontem eu passei um quiz já no formato que irá ser a prova, certo? Para vocês já irem se adaptando. Mas eu quero deixar bem claro aqui que vocês não respondam 2 vezes no dia da prova. Por quê? Porque eu elimino. Lá tem a hora do acesso quando vocês enviam a atividade para mim. Então, a partir do momento que você mandou uma e depois manda outra, eu já não aceito a outra, certo? Eu só aceito o primeiro envio. Então, prestem atenção, só mandem se tiver certeza, porque não venham depois pedir, Laís, aceite a outra. Não aceito. Nem venha perder seu tempo pedindo, porque eu já estou avisando, com antecedência. Então, quando forem responder no dia da prova, respondam com atenção. E não venham responder 2, 3 vezes, porque eu sei o horário de cada uma, porque fica registrado. Isso aí, olha, a internet, as ferramentas do Google vieram para quê? Para ajudar mesmo o professor, porque não tem questão de enrolação aqui não, viu? Então, preste atenção na hora que for enviar. No momento que você enviou, não tem mais desculpa para querer refazer não, porque eu não aceito. Você pode até enviar, mas eu não vou aceitar, certo? Então, agora voltando para aqui. Nós vamos corrigir a atividade da semana passada, porque até mesmo o quiz, ele já é corrigido na hora, você já sabe o que você acertou, o que você errou. Ali foi mais o quê? Tipo uma revisão para saber o que vocês já sabiam sobre os descritores e o que não sabia. Por quê? Porque vai cair o conteúdo da prova quando eu mandei, vocês viram que o que cai mais? Os descritores. Vai ter 1 ou 2 questões sobre o período simples e composto, oração subordinada, coordenada, mas o restante é o quê? Os descritores. Então, tenham noção do estudo que a gente vem fazendo aqui desde que começou essa quarentena. Só sobre leitura e compreensão. E tem gente que errou todas as questões. Então, gente, tá aí a dificuldade. Vocês têm que estudar, porque senão não vão conseguir uma nota boa. Principalmente aqueles que não me enviaram uma atividade. Se está pensando que vai ganhar nota sem enviar atividade, o dedinho, não vai não. Se confia aí na prova. Tem que tirar os 3 da prova. Para isso, tem que estudar, certo? Agora, nós vamos corrigir a atividade da semana passada. Vamos realizar o estudo do descritor D10, que é identificar a finalidade do texto. E amanhã, nós vamos para o último descritor e aí fazemos uma revisãozinha do conteúdo da prova, tá certo? Então, vamos comigo iniciar a aula de português de hoje. Bem, como eu falei, o descritor D4 é interpretar textos com auxílio de materiais gráficos, propagandas, quadrinhos, fotos, imagens, não é, gente? Placas. Isso aí é a linguagem não verbal. Pode se misturar com a linguagem verbal, que chamamos de linguagem mista, certo? Então, eu passei essa questão, onde diz, é um cartaz que diz, Festa Anual das Árvores. Compostagem, transformando resíduos orgânicos em adubo. Participe, dias 20 a 22, Solonópole, Ceará. O cartaz foi produzido para divulgar. Esse cartaz foi produzido com o intuito de divulgar o quê? Aí aqui embaixo tem hashtag Festa Anual das Árvores 2019, hashtag compostagem, hashtag Sonolópole,
construindo o futuro. Então, aqui, ó. O cartaz foi produzido para divulgar. Está divulgando o quê? Já você lendo essa informação aqui, essa informação, você já sabe o que ele está divulgando. Olha, você relaciona com a imagem. Lê a informação, relaciona com a imagem. Olha aqui, lixos separados por seleção, uma pessoa aqui, ó, plantando a árvore, outro limpando. Então, relaciona aqui com o que foi lido. Vamos ver o que está querendo divulgar. A. As atrações da festa anual das árvores. B. A importância da compostagem para o meio ambiente. C. As informações principais sobre a festa anual das árvores. D. As ações realizadas pela SEMASSE e pelo governo do estado do Ceará em Sonolópolis. Então, vamos lá. Quando eu digo as atrações da festa anual das árvores, eu estou dizendo o que vai ter em cada parte da festa, o que vai acontecer, cada atração. Não diz aqui nesse cartaz, então eu já elimino a A. B, a importância da compostagem. Ele está explicando que é importante fazer compostagem. Ele está falando isso quando eu digo festa anual das árvores. Compostagem, transformando resíduos orgânicos em adubo. Ele não está falando da importância. Ele está dizendo que é a compostagem. Então, eu já elimina B. Vamos para C. As informações principais sobre a festa anual das árvores. Então, ou a D, as ações realizadas pela SEMASSE e pelo governo. As ações, está explicando cada ação que o governo está realizando? Não. É a C, as informações principais. Está dizendo que vai ter a festa das árvores, o dia que vai ser, a cidade onde é que vai acontecer, e fala que da compostagem. Então, o certo é a C, certo? Olha, eu tirei essa informação relacionando a imagem com a palavra escrita, que seria a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Vamos agora para a 3. Quando eu digo rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Olha o que é a rede social aqui na casa desse homem. O marido, a mulher e a arma de filho. E a rede toda remendada. O sentido da charge é A. Explorar os significados de expressão rede social para provocar humor. B. Fazer uma posição entre o espaço da população pobre. Fazer uma oposição entre o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Não está nem falando sobre isso. Então, já elimina C. A B, né, que aqui é errado. A C, comparar a rede nacional de computadores com a rede caseira de descanso da família? Não está falando. Essa rede social é a rede o quê? De ajuda, de Bolsa Família, essas coisas. Aqui D, criticar as pessoas que têm muitos filhos? Não está criticando. Então, sobra o que? A. Explorar os significados da expressão rede social para provocar humor. Ele disse que tem o quê? A rede social. Mas aqui, no caso, a única rede social que tem nessa casa aqui é essa rede aqui mesmo. Então, é para provocar humor. Então, a certa é a A. Então, você vai sempre assim, por eliminação. Se tiver dúvida, vá por eliminação. Porque é mais fácil chegar ao resultado. Vamos ver se acertamos. A 2 era C e a 3 era A. Muito bem. Agora, vamos iniciar o estudo da nossa atividade de hoje. Mas lembrando que amanhã nós iremos corrigir a de hoje, da atividade que eu vou passar. E iremos corrigir também a atividade do livro, para já servir como revisão, para a gente poder falar um pouquinho sobre orações, tá certo? Amanhã. Mas hoje iremos ver puramente o descritor D10. Identificar a finalidade do texto, tá certo? Ou conflito gerador. Então, vamos lá comigo, iniciar a aula de português de hoje. Então, atividade 7. Hoje iremos ver. A atividade 7, ela fala sobre identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros ou o propósito comunicativo daquele gênero. Para que serve aquele gênero? Aquele gênero foi criado para quê? Qual a intenção do autor ao produzir aquele texto? Qual a finalidade daquele texto?
Quando uma pessoa vai criar um texto, ele tem uma finalidade, ele quer falar algo. Quando eu crio uma charge, eu quero fazer uma crítica, um humor, uma tirinha ou um conto. Eu quero narrar uma história, uma propaganda. Eu quero vender algo, persuadir alguém. Então, cada texto, cada gênero textual tem uma intenção. Se eu mando um convite, qual a intenção do convite? Convidar você para vir para a minha festa. Se eu tenho uma receita, qual a intenção da receita? Instrução, ele está instruindo eu fazer algum tipo de alimento. Se eu mando uma carta, qual a intenção de uma carta? De se comunicar, passar uma informação, certo? Cada texto, ele tem uma finalidade. Ele, para ser criado, o autor pensou em passar alguma informação para você. Pronto, eu quero mandar um recado, eu quero fazer um texto em que eu mande um recado sobre o dia das provas, sobre o conteúdo da prova. Aí eu vou fazer um convite para fazer esse texto? Não. A minha intenção é convidar? Não. Minha intenção vai ser passar uma informação, dar um recado de algo. Então, cada texto ele é criado com uma intenção, uma finalidade. E é isso que o D10 faz. Ele procura identificar essa finalidade desse texto. Qual foi o propósito que levou a pessoa a criar esse texto? Qual a finalidade desse texto? Para que serve esse texto? Para informar? Para dar um recado? Para instruir, fazer uma receita, para causar humor. Cada texto tem uma finalidade e é isso que o D10 ele visa, identificar essa finalidade. Bem simples. Cara aluno, sempre que nos comunicamos, seja através de textos escritos ou de textos orais, há sempre uma intenção que acompanha os textos que produzimos. Mesmo quando a conversa é boba, sem sentido ou quando a piada é despretensiosa. Afinal, somente intencionamos falar ou escrever algo mediante um propósito. Então, eu tenho que ter uma intenção. Quando eu crio um texto, eu penso em falar algo que é. Ou seja, todo texto é produzido com um objetivo. Dessa forma, para termos uma compreensão adequada do texto, é importante reconhecermos a intenção do autor, reconhecendo a finalidade para a qual aquele texto foi produzido. Há inúmeras possibilidades que o usuário da língua possui para se comunicar através dos incontáveis textos presentes na sociedade, os quais denominamos de gêneros textuais. O que é um gênero textual? É um texto. Textos diferentes, produzidos de diferentes formas. Receita, carta, bilhete, conto, crônica. Isso é gênero textual. Essas diferentes formas que um texto pode ser visto dentro da sociedade. Ou o propósito comunicativo dele. Se eu conto uma piada, isso é um gênero. Se eu mando um e-mail, isso é um gênero. São tipos de texto que servem para comunicação. Seja para causar humor, para instruir, para dar um recado. Isso é um gênero textual. Todo tipo de texto que você vê no meio da sociedade que serve para causar comunicação é um gênero textual. Além do propósito comunicativo, esses gêneros são produzidos a partir de um contexto social, cultura e histórico específico que determina suas características e seu público-alvo. Todas essas informações são essenciais para que o leitor possa fazer uma interpretação adequada do texto. Para que se torne mais claro, observe a questão a seguir. Vamos lá, vamos começar estudando a partir da questão exemplo. Está aqui um texto que mistura linguagem o quê? Verbal e não verbal. Imagem não verbal e verbal a escrita. Então, é uma linguagem mista. Então, vamos aqui. Um homem no canto da parede, cabisbaixo, cara de triste. Está tudo bem. Está tudo bem. Você pode pedir ajuda. Bullying é crime, é coisa séria e precisa ser evitado. Se você está sendo vítima de bullying, procure alguém de sua confiança para conversar. Compartilhe, denuncie e dê um basta nessa violência. Vamos lá. Coelho Seduc 2019.
Então, aqui, o texto acima é um cartaz que tem como principal propósito comunicativo. Quem criou esse texto foi a SEDUC, Secretaria de Educação do Estado. Eles criaram isso aqui com que intenção? De informar sobre os tipos de bullying. Tá falando sobre os tipos de bullying? Não, já elimino. Já elimino essa porque não tá falando sobre os tipos de bullying. Vamos para B. Discutir sobre as causas do bullying. Tá discutindo sobre as causas do bullying? Esse cartaz? Não está discutindo. Não tá dando opinião, não está discutindo, não. Ou C. Alertar sobre a criminalização do bullying. Ou D. Convencer a vítima do bullying a buscar ajuda. O que vocês acham? Vamos voltar lá. Bullying é crime. É coisa séria e precisa ser evitado. Se você está sendo vítima de bullying, procure alguém de sua confiança para conversar, compartilhar, denuncie e dê um basta nessa violência. Mas vamos ver aqui a frase principal. Está tudo bem. Você pode pedir ajuda. A frase principal, ela fala em denúncia ou ela fala em pedir ajuda? Em ajudar o outro, ele poder compartilhar aquela dor que ele está sentindo. O que vocês acham? Está tudo bem, você pode pedir ajuda. A frase principal fala sobre o quê? Fala sobre pode pedir ajuda. Então, ele tenta convencer a vítima que sofre bullying a buscar ajuda. Então, a certa é a D. Se você achou que era D, você acertou. Agora, ele está fazendo um alerta, mas o principal não é isso, não. O principal é o quê? Convencer a vítima do bullying a buscar ajuda, porque tanto ele diz aqui, tanto ele diz, está tudo bem, você pode pedir ajuda, como diz aqui também, que a pessoa pode conversar com alguém de sua confiança. Então, o principal é esse. Olha, acertamos. Agora, vamos ver como chegamos a essa conclusão. Inicie essa atividade observando a imagem atentamente e lendo com atenção todas as informações presentes no cartaz. Em seguida, leia o comando da questão. Observe que ela pede que você identifique o propósito comunicativo do texto, ou seja, qual a intenção do autor ao produzir esse cartaz. Após a leitura do texto, leia os itens verificando se a informação que a alternativa apresenta está de acordo com o que a questão solicita. Ao fazer essa verificação, você perceberá que a alternativa não está correta, pois o cartaz não apresenta nenhuma informação sobre os tipos de bullying. A alternativa B não está correta porque o cartaz é um tipo expositivo, que geralmente não apresenta discussões sobre o tema. A alternativa C está incorreta porque apresenta uma inferência equivocada, pois embora a ideia de criminalização do bullying esteja presente no texto, essa informação não é um fato de intenção comunicativa do autor, como eu falei. Está lá falando da criminalização, mas o que é o principal? A frase maior está falando sobre o quê? Está correto, a D está correta. Por quê? Porque está falando de ajuda. Está correta porque apresenta a relação com o texto central do cartaz, olha como eu falei, que se dirige diretamente à vítima do bullying, informando que pode pedir ajuda. Essa afirmação é reforçada pela imagem presente no cartaz. Então, nós acertamos. E agora, vou passar para vocês a questão 2, certo? E a questão 3. Do mesmo jeito que vocês já estão acostumados, data, gabarito, manda a foto para mim, tá certo? E amanhã nós corrigimos, fazemos o último de escritor, certo? E damos uma revisãozinha do conteúdo. Então, boa atividade, qualquer dúvida, só mandar pergunta. Tchau, tchau!